Quando a vida dói, muitas vezes é porque nos preocupamos com coisas que não podemos controlar, permitindo que elas nos controlem. Hoje mergulharemos fundo em uma questão que todos nós enfrentamos em algum momento. Quando a vida dói, com que coisas devemos parar de nos preocupar? E mais importante, como podemos fazer isso? Vamos embarcar juntos nessa busca por paz interior e sabedoria. Uma vez o homem mais poderoso do mundo, conhecido como Marcos Aurelius, tentou viver virtuosamente, seguindo princípios estoicos. Ao contrário de muitos imperadores romanos, ele não se entregou nos muitos prazeres das quais tinha acesso, como embriagar-se com vinho e assistir a jogos sádicos no Coliseu. Marcos Aurelius queria cumprir a tarefa que o destino lhe deu, servir à humanidade. Portanto, a realização de seu objetivo era de grande importância para ele. No entanto, para alcançar isso, ele teve que se preocupar menos com coisas que não têm valor ou sabedoria em cuidar. E há muitas dessas coisas. Um dos conceitos essenciais do estoicismo é a divisão entre as coisas que controlamos e as coisas que não controlamos, como claramente explicado por Epicteto em seu A maioria, se não todas, das coisas que vão além de nossas ações não está sob nosso controle. Isso não significa que devemos renunciar ao mundo, mas os estoicos acreditavam que deveríamos avaliar realisticamente nossa influência limitada sobre essas coisas. Carregar-nos com preocupações desnecessárias resulta em um fardo. Quando a vida dói, muitas vezes é porque nos preocupamos com coisas que não podemos controlar, permitindo que elas nos controlem. No entanto, ao deixarmos de nos preocupar, temos o controle sobre nós mesmos e ficamos em paz. Para Marcos Aurelius, a indiferença em relação às coisas fora de seu controle permitiu lidar com as muitas responsabilidades e desafios que enfrentou como imperador, focando na tarefa que acreditava ter sido dada pelos deuses. Para Epicteto, isso significava liberdade. Para outros, poderia ser uma maneira de se concentrar em metas verdadeiramente importantes, sem serem influenciados por forças externas. Quando a vida dói, com que coisas devemos parar de nos preocupar? E como fazemos isso? Este vídeo é uma exploração e interpretação livre da filosofia de Marco Aurélio sobre como se preocupar menos com coisas que não valem a pena. Mais ensinamentos estoicos podem ser encontrados neste livro gratuito. Jornada para a Serenidade. Descobrindo a paz interior e a sabedoria, que contém minhas obras reunidas sobre como manter a calma e a concentração nestes tempos desafiadores. Você encontrará o link na descrição deste vídeo. Marcos Aurelius frequentemente diferenciava o presente, passado e futuro, e em cada categoria, o antigo imperador romano tinha coisas valiosas para nos dizer sobre preocuparmos demais, de maneira errada ou com coisas erradas. O futuro. Como Sêneca disse uma vez, sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade, implicando que nossos pensamentos são a fonte de nosso sofrimento. Quando se trata do futuro, nossa imaginação muitas vezes corre solta, inventando inúmeros cenários sobre o que poderia acontecer, mas provavelmente nunca acontecerá. Antecipamos como lidar com possíveis resultados enquanto trememos, sem saber como o futuro se desdobrará. Em alguns casos, exatamente o que esperamos acontece, mas em muitos outros casos, o destino nos surpreende com eventos imprevisíveis. Poderíamos ter nos preparado por anos para uma merecida aposentadoria, apenas para receber um diagnóstico fatal de câncer pouco antes do primeiro dia da terceira idade, nos dando apenas alguns meses de vida. A possibilidade desses eventos leva muitos a preocupações constantes. O melhor pode acontecer, mas também o pior. E se uma nova pandemia se instalar? E se eu perder todo o meu dinheiro ou meu emprego? Tais consequências negativas são certamente possíveis. Mas enquanto não ocorrerem no presente, não podemos lidar com elas, pois esses eventos existem apenas em nossos pensamentos. O futuro nos perturba apenas porque pensamos nele, pois ele não existe fora da mente. Marcos Aurelius escreveu que não é o fardo do futuro que nos pressiona, mas apenas o presente. Não é o futuro que nos prejudica, mas como lidamos com isso no presente. A miséria do futuro acontece no presente. E, ironicamente, não é o futuro que se desdobra no presente, porque quando nos encontramos com ele já está presente. A miséria do futuro é a nossa preocupação agora. Quando nos preocupamos demais com eventos futuros, a vida eventualmente começa a doer, porque suportamos esses eventos em nossa imaginação e deixamos que eles determinem nosso presente.
Mas o que Marcos Aurelius diz sobre se preocupar demais com o futuro? Vamos primeiro considerar a seguinte citação: nunca deixe que o futuro o perturbe. Você o encontrará, se necessário, com as mesmas armas da razão que você usa hoje contra o presente. Ele indicou que, se lidasse com o presente, também lidaria com o futuro. Não imaginar todas as coisas terríveis que poderiam acontecer, mas a permanecer na situação atual. Ao se concentrar no presente, percebeu que poderia suportá-lo. E se fosse esse o caso, por que não seria capaz de lidar com o que ainda está por vir? Essa atitude se assemelha à ideia de amor pelo destino, fortalecido pela confiança de que conseguiremos. O passado. Marcos Aurelius lembrava o quão rapidamente a existência passa e desaparece na infinitude além de nosso alcance. O passado, assim como o futuro, é uma área em que não podemos agir. O que passou desapareceu, e a menos que inventem uma máquina do tempo, não podemos mudar isso. Marcos Aurelius disse: lembre-se de que o homem vive apenas no presente, neste momento fugaz. O resto de sua vida é ou passado e já foi ou ainda não foi revelado. Curta é, portanto, a vida do homem, e estreito é o canto da terra em que ele habita. Apesar da brevidade de nossa vida, que ocorre apenas no momento presente, muitas vezes nos preocupamos excessivamente com essas áreas que estão fora disso e não podem ser alcançadas: o passado e o futuro. Marcos Aurelius explicou que o passado significa quase nada e é indiferente no presente. Não é que eventos passados não tenham influência sobre o presente, ou que não possamos aprender com eventos passados. Simplesmente não podemos agir sobre o passado, pois está fora de nosso alcance. E muitas vezes nossas memórias do passado são confusas, com poucas oportunidades de verificar exatamente o que aconteceu. Confiando em lembranças de perspectivas pessoais e visões distintas de nós mesmos ou de outros, a precisão de nossas lembranças é altamente duvidosa. Assim, continuamos a nos preocupar com eventos passados, repetindo-os frequentemente em nossos pensamentos e experimentando a dor que nos causaram novamente. Alguns acreditam que ao refletir sobre o passado podemos ganhar algum controle sobre ele, mas isso é uma ilusão. O passado já passou. Tudo o que tentamos controlar são nossos pensamentos sobre algo que foi levado pelas águas do tempo e nunca mais voltará. Eu gostaria de poder ter feito isso de forma diferente, dizem muitas pessoas. Mas desejam o impossível. De tais pensamentos nada pode ser ganho, pois provocam desejos que nunca podemos realizar. Em vez de se concentrar nos eventos passados em si, Marcos Aurelius se concentrou em sua reação a eles. Não podemos controlar eventos passados. Provavelmente também não poderíamos impedi-los quando ocorreram no presente. Mas podemos controlar como nos posicionamos em relação a esses eventos. Inicialmente poderíamos considerar eventos passados como infelizes. Talvez tenhamos tido uma infância difícil ou tenhamos experimentado o fim de amizades ou empreendimentos comerciais fracassados. Mas, de acordo com Marcos Aurelius, a natureza específica desses eventos não é tão importante. O crucial é como lidamos com eles. Ele explicou: é lamentável que isso tenha acontecido. Não. É uma sorte que isso tenha acontecido e que eu tenha permanecido ileso, sem ser abalado pelo presente ou amedrontado pelo futuro. Poderia ter acontecido a qualquer um. No entanto, nem todos poderiam ter sido poupados disso. Por que considerar isso como azar e aquilo como sorte? Pode-se realmente chamar algo de azar se não violar a natureza humana? Ou você acredita que algo que não está contra a vontade da natureza pode prejudicá-lo? Mas você sabe qual é a vontade dela? O que aconteceu o impede de agir com justiça, generosidade, autocontrole e razão? Considerar eventos passados como azar ou sorte não era tão importante para Marcos Aurelius. O crucial era avaliar se esses eventos impediam agir com justiça, generosidade, autocontrole e razão. Ele questionava: o que aconteceu o impede de agir com justiça, generosidade, autocontrole e razão? Moderação, honestidade, humildade, retidão e todas as outras qualidades que permitem à natureza humana florescer. Portanto, ao invés de lamentar o que aconteceu, ele encorajava a ver a sorte em sobreviver ileso, e assim manter a capacidade de agir de acordo com as virtudes humanas. A atitude estoica de Marcos Aurelius em relação ao passado não se concentrava na tentativa ilusória de controlar eventos passados, mas sim em controlar como reagimos a eles no presente.
Nossas reações a eventos passados podem moldar nossa capacidade de agir virtuosamente agora. Ao adotar a filosofia estoica, Marcos Aurelius descobriu uma maneira de lidar com as preocupações excessivas sobre o futuro e o passado. Concentrando-se no presente, percebeu que as preocupações com o futuro eram infundadas, pois este só acontece no presente. Da mesma forma, ao se concentrar em reações virtuosas a eventos passados, encontrou uma maneira de transcender o peso das lembranças. Assim, quando a vida dói, a solução proposta por Marcos Aurelius é clara: preocupar-se menos com o que está além de nosso controle imediato, seja no futuro ou no passado. Ao fazer isso, podemos alcançar a tranquilidade interior e concentrar nossos esforços nas coisas que realmente importam. Agora que exploramos as sábias palavras de Marco Aurélio sobre como encontrar paz interior, a pergunta crucial é: o que você fará com esse conhecimento? Como você aplicará esses ensinamentos em sua vida diária? Eu convido você a compartilhar suas reflexões nos comentários abaixo. Como você pretende deixar de se preocupar com o que está além de seu controle imediato? Quais passos práticos você tomará para cultivar a serenidade em meio às adversidades? E se você deseja continuar sua jornada em direção à paz interior, lembre-se de conferir meu livro gratuito, Jornada para a Serenidade, Descobrindo a Paz Interior e a Sabedoria. Nele reuni minhas obras sobre como manter a calma e a concentração nestes tempos desafiadores. O link está na descrição abaixo. Agradeço por terem embarcado nessa jornada de exploração e reflexão comigo. Se este vídeo ressoou com você, lembre-se de deixar um like, compartilhar com aqueles que podem se beneficiar e se inscrever para mais conteúdo sobre sabedoria e paz interior. Até a próxima jornada, onde continuaremos a explorar os caminhos da sabedoria. Mantenha-se em paz, e que sua jornada seja repleta de sabedoria e tranquilidade.